Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Como a gente está no Setembro Amarelo, eu resolvi gravar um vídeo mais ou menos sobre o tema. É, Já tem algum vídeo aí no canal, eu vou deixar até o link depois, sobre suicídio em si. Eu tenho uma visão meio assim, sei lá, eu não sou tão assim radical em dizer que, não, suicídio nunca, jamais. Eu tenho uma visão compreensiva com quem opta por isso. Mas a gente tem que tentar prevenir de todas as formas. Eu fiz esse vídeo sobre suicídio ano passado. Não sei se foi coincidente com o Setembro Amarelo, mas foi na época da série 13 Reasons Why, que trata sobre isso. Teve uma segunda temporada dessa série. Eu tô pensando se eu faço resenha ou não. Não me animou tanto quanto a primeira a falar sobre o assunto. Mas o que eu queria falar é uma situação que muitas vezes vem antes do suicídio, porque o suicídio ele é uma saída extrema de uma situação muito complexa. Então, é importante sim fazer o alerta de setembro amarelo, é importante sim a gente tentar resgatar essas pessoas que estão nessa situação já no ponto de desistência da vida. Tudo isso é muito importante. Mas, mais importante que isso, é a gente verificar várias e várias situações que levam para esse ponto muito antes da pessoa chegar numa situação do labirinto onde ela fala não tem saída. E isso que uma das coisas que pode levar a isso, no geral, são situações crônicas de infelicidade, de tristeza, de dificuldade de vida em vários sentidos. Esses dias eu vi um vídeo num canal chama Embrulha pra Viagem, eu vou até deixar aí. Ele é esses canais de comédia do YouTube, bem bom por sinal. E eles falam do, de casais que continuam juntos para evitar, né, a dificuldade de separação. Aliás, pensando agora, assim, de bate-pronto, eu acho que é o segundo vídeo desse canal que fala sobre, que aborda sobre esse tema. Porque eles têm uma paródia do Grease, aquele musical, filme, etc. Que é excelente a paródia, inclusive, que é bem isso, assim, é um casal infeliz, mas que finge que tá bem. E além disso, eu vi uma notícia numa das páginas do UOL sobre casais que ficam juntos pra, por questões financeiras. Então, são casais que ali estão numa situação que já acham insustentável ou alguma coisa assim, mas acabam ficando juntos porque não sabem como viver sem sem aquela parceria financeira, sem aquela que tem algum nível de dependência financeira ou algum nível de dependência em termos de status, etc. A pesquisa fala em 20% das mulheres casadas estão nessa situação de querer terminar o relacionamento e não ter condições. E 3% dos homens estão nessa situação. Isso se explica por causa da desigualdade de salários no Brasil, que é patente, né? Então, isso é ponto pacífico, tem sido levantado muitas vezes na eleição. A gente sabe que é isso e isso deveria ser resolvido, mas, enfim, não é essa a questão. A minha questão é que, assim, esse tipo de situação, você tá num relacionamento que você não quer estar, porque você criou uma dependência financeira, que é semelhante a quando você tá, que é semelhante a uma coisa muito mais frequente, porque o relacionamento, eu acho que apesar de tudo, assim, quando chega num ponto X, a ruptura é meio inevitável. Eu não sei.
Mas eu acho que a ruptura é um pouco mais fácil do que a outra situação análoga, que seria a pessoa que está no emprego que ela detesta e aquilo está fazendo mal para ela, ela quer sair, mas ela não pode porque as contas são implacáveis. O, o casamento ainda tem, eu não sei, acho que o casamento ainda tem sempre uma opção, né? Às vezes, não sempre, mas as pessoas acabam tendo mais opções de, sei lá, voltar para uma casa de uma família, alguma coisa assim. Mas o emprego parece meio implacável, assim. Eu acho que é uma situação mais frequente também, porque o emprego é uma coisa que, por natureza, sim, tende a ser mais deprimente. O, o emprego ele tem, a gente tem já essa relação de não contentamento com ele, né? Tanto que você tem muitas pessoas que buscam o empreendedorismo justamente para não ter patrão, para não ter essas situações difíceis, entre aspas, né? Mas essas duas situações e tantas outras onde você sofre abusos crônicos por e você aceita isso por alguma questão de sobrevivência, vamos assim dizer. Então você está lá no emprego, você é humilhado, você é subaproveitado, você trabalha demais e recebe de menos, você tem responsabilidades demais do que você aguenta. Todas aquelas milhares de situações que fazem a gente adoecer nos empregos são. Elas criam um ambiente crônico de dificuldade que pode levar, sim, no agravamento extremo, a um suicídio. Porque a pessoa tá lá, ela deveria sair desse emprego porque, assim, não existe só esse emprego no mundo. Mas a gente está numa situação de crise, a gente está numa situação complexa no Brasil, com não sei quantos milhões de desempregados. E às vezes a pessoa tem um emprego que, por pior que ele seja como ambiente de trabalho, ele financeiramente ele é melhor do que a maioria dos empregos. Então ela fica naquela situação meio de não exatamente sem saída, assim, às vezes a pessoa não vai sair do emprego e ficar miserável, ela não vai sair do emprego e morar na rua porque não vai ter mais nada. O mesmo vale pro casamento, ela não vai sair do casamento e assim, acabou, porque eu não tenho aquele dinheiro, meu padrão de vida vai mudar, eu não vou mais poder, sei lá, qualquer coisa, eu vou ter que economizar tudo, vou ter que viver de forma muito simples. Às vezes, você tem essas situações em que era possível sair e a pessoa não sai porque lhe parece mais confortável ficar na situação ruim. Olha que coisa louca, né? A pessoa está numa situação ruim e não é só assim uma questão de impossibilidade, é uma questão de conforto. Ela faz uma pesagem assim, é ruim, é o tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu posso comprar uma cerveja no final de semana e fica bom. Tá ruim, mas eu tenho dinheiro para fazer um churrasco. Tá ruim, mas sei lá o que. E você fica nesse tá ruim, mas tá bom, e vai só alimentando aquelas situações crônicas e complicadas e difíceis. Eu não vou dizer aqui eu sou muito contra aquelas pessoas que dão como solução simples assim: mude sua vida, largue seu emprego, seja feliz, busque a felicidade. Não é simples, não realmente não é simples. E não necessariamente o problema é o emprego. Não necessariamente o problema é o seu parceiro no casamento, não necessariamente o problema é externo. Às vezes, às vezes com mais frequência do que ser externo, o problema é você.
Então, eu acho que quando a gente está num desse tipo de situação, desse tipo de situações crônicas, um primeiro passo é tentar entender se o problema não é a gente. Aliás, o primeiro dos primeiros passos é entender assim, sim, estou numa situação crônica de dificuldade, sim, eu estou com uma série de problemas com, frequentes, uma infelicidade constante com uma situação que é mais do que rotineira. E o segundo passo é entender, o problema é a situação ou o problema é você? E para isso tem sempre vários meios, né? Ajuda de profissionais. Eu sou muito a favor da terapia. Em casos mais extremos, eu sou a favor das pessoas tomarem remédios. Mas eu acho que o remédio é um sinalizador muito importante, assim. Se você vai numa terapeuta e a terapeuta fala para você, olha, você talvez deva procurar um psiquiatra e tomar remédios, e você começa a tomar remédios, talvez seja a hora de você mudar de vida mesmo. Porque mesmo que o problema não seja o trabalho ali em específico, seja você, se você começou a tomar remédio, esse trabalho está te fazendo mal em um nível tão complexo que você não vai conseguir chegar no distanciamento ao ponto de entender que o problema é você. E esse trabalho, você fala assim, ah, sei lá, mas eu ganho bem. Só que se você pôr na conta o quanto você está gastando com remédio e o quanto esses remédios vão te levar a tomar outros remédios porque eles vão detonar a sua saúde de outro jeito, daí talvez você não esteja ganhando tão bem assim. Talvez você ganhar um terço a menos do seu salário num outro emprego mais simples, mais sei lá o quê, ou reiniciar sua carreira num outro lugar e começar uma vida bem mais espartana, com bem menos posses, seja mais importante do que você tomar um remédio para dormir e um remédio para acordar, porque quem toma remédio de tarja preta sabe o quanto isso é caro. E o quanto não necessariamente você vai conseguir achar isso num SUS da vida como deveria ter. Então, quando você começa a ter esse nível de dispêndio financeiro, você tem que já repensar totalmente a sua vida. Mas vamos ali um pouquinho antes de você chegar nesse ponto onde você está tomando remédios, onde você está indo para o pronto-socorro sentindo que você está infartando, mesmo não tendo nenhuma característica necessária do infarte, onde você não está travando ainda, onde você ainda não está tendo esses ataques de pânico, etc. Num ponto onde a questão só é tá ruim, mas tá bom. É aquilo que eu falo, que eu falei bem no começo desse vídeo. É importante sim fazer as campanhas contra o Setembro Amarelo, com o Setembro Amarelo, é importante sim fazer as campanhas alertando o suicídio, é importante sim tudo isso. Mas a gente tem que começar a pensar muitos passos antes. A gente tem que começar a falar da identificação de sintomas muito precoces. A gente tem que começar a falar sobre situações precárias que cada vez mais se avolumam na sociedade porque a gente vai tendo que aceitar coisas. Então, se você está num relacionamento que não serve, que assim, que tá te fazendo mal, que tá te prejudicando, e você tá se segurando porque, ah, não, porque tem um apartamento, eu vou ter que pagar aluguel, eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel. Às vezes, rachar um apartamento com alguém é uma solução, uma pessoa que você não tem um relacionamento e, sei lá, é um caminho. Se você está no emprego que está te fazendo mal, às vezes sair desse emprego e pegar um emprego, entre aspas, menor, porque nenhum trabalho é menor que o outro, tá? A gente cria essas relações de valores, assim, de porque ganha mais, ou porque está sentado no escritório, ou porque chefia alguém, ou porque seu trabalho não é braçal, que é menor do que o outro. Nenhum emprego é menor do que o outro, nenhum trabalho é vergonhoso. E muitas pessoas encontram um contentamento gigantesco num trabalho braçal. Muitas pessoas encontram um contentamento genuíno num trabalho
onde um trabalho repetitivo, ou num trabalho onde ela não chefia ninguém, ou num trabalho onde ela não é um destaque. E é importante ter essa consciência. É importante pensar que, ao contrário do que a TV fala, ao contrário do que tudo fala, a gente não tem que ser uma estrela, a gente não tem que ser o melhor. A gente só tem que estar, eu não vou dizer feliz, porque o feliz é muito complicado, mas a gente tem que não estar constantemente descontente. Porque o constantemente descontente vai levando para uma série de outras coisas. E às vezes a gente vai tentando paliativos e vai tentando coisas assim. Vou ter um hobby para relaxar do meu serviço. Vou ter um escapismo para sobreviver ao meu serviço. E, e não necessariamente isso basta. Não necessariamente sair do serviço e se afundar fazendo uma outra coisa basta. Às vezes funciona para muita gente, porque a gente manter a cabeça ativa, manter a cabeça fugindo. Fugindo é uma fuga, né, de certa forma. Manter a cabeça escapando dos problemas, mesmo que fazendo outra coisa, até tão ou mais cansativa do que o serviço em si, é, é um, é um mecanismo de sobrevivência. Mas é preciso se identificar exatamente isso. E normalmente é um profissional que vai te ajudar a te identificar isso. Com muito trabalho, com muito tempo de terapia, um profissional vai conseguir te ajudar a saber se você está usando o hobby como escapismo, se você está usando um trabalho a mais como escapismo, porque no fim, uma droga é uma droga. Você tomar uma cerveja todo dia e virar ou não alcoólico. É, você ter um hobby e se afundar nele ali, tá sempre fazendo aquilo, sei lá, montando trenzinhos colecionáveis. Não sei se vocês já repararam em séries, tem os personagens que às vezes entram nos processos meio depressivos, eles começam a criar pequenas obsessões. Né? O americano ele tem muito a obsessão pelo modelismo, então às vezes a gente vê nas séries as pessoas que criam obsessões por montar cidadezinhas com trenzinhos, etc. Então é importante identificar muito antes do suicídio, muito antes da depressão profunda, muito antes de muitas coisas, é importante identificar se a situação que a pessoa está vivendo ela é tóxica ou não para ela. Se é uma situação prejudicial para ela. E isso pode vir de vários lados. Pode vir da família, pode vir no relacionamento, pode vir do serviço, pode vir na escola, pode vir em vários sentidos. E quando você identifica isso, que essa situação é problemática, é, é primordial tentar duas coisas. Ver se não é você e se melhorar. Ou, se a situação for muito grave e não dá no momento para você se melhorar dentro daquela situação, porque isso é o mais comum, na verdade, a gente ser incapaz de estando dentro da situação enxergar uma possibilidade de melhorar. E quando a gente sai dessa situação e depois de anos de tratamento, sei lá o que, você olha para trás e fala: "Poxa, hoje eu conseguiria sobreviver naquele ambiente, hoje eu conseguiria fazer aquele trabalho". Mas é fácil você falar depois que você se distanciou e depois que você teve esse espaço para mudar. Então, é preciso identificar tudo isso e sempre que possível, por mais que você perda, por mais que você tenha alguma perda, por mais que você tenha alguma mudança no seu padrão de vida, por mais que você tenha alguma mudança no seu status, nada é mais importante do que você
estar bem. Então, sei lá, você pode estar morando numa kitnet de meio metro quadrado, pagando um aluguel caro, fazendo um emprego que mal dá para pagar trabalhando num emprego ruim que mal dá para pagar esse aluguel caro, e ali só no dia a dia, juntando os farelos e pagando as contas e vivendo só assim, e mesmo assim você pode estar melhor do que numa situação onde você estava num bom emprego, tinha um apartamento próprio, tinha sei lá o quê, mas estava todo dia sofrendo uma série de abusos, uma série de sofrimentos que faziam te destruir emocionalmente. Então eu acho que é isso que eu tinha para falar. O Setembro Amarelo é importante, é uma campanha relevante, é significativo que nos últimos anos a gente tenha falado tanto sobre esse assunto, que tenha chegado a virar uma série muito popular, que tenha chegado a virar uma temática recorrente, assim, porque o suicídio ele é um tabu frequente e não falar sobre isso é mais prejudicial do que falar sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em por que a gente, em por que as gerações, as pessoas mais novas que sei lá, que a minha geração, eu vejo muitas pessoas novas, mais novas que eu, que já num processo degenerativo mental muito grande. Porque a minha geração, ela tem um pouco disso no cinema, ela tem um pouco disso, assim, da busca pela felicidade e tal, que é frustrante quando você vê que não é tão simples assim. Mas a geração um pouco mais nova que a minha, a tal da. Não é nem da geração Y, né? Que eu sou da geração Y, que seria da geração Z, os Millennials. Eles foram criados por pessoas que diziam sempre para eles: você é especial, você é especial, você é o mais especial, você vai ser o rei do mundo. E ele chegou no mercado de trabalho, eles estão chegando na vida adulta, eles estão chegando nos relacionamentos e na separação, na saída da casa dos pais e no assumir as suas próprias vidas, um dos momentos mais críticos da história do Brasil atual, uma história moderna, pós-ditadura. E eles estão descobrindo agora que tudo aquilo que os pais deles falaram, de quão especial eles eram, não é verdade. Porque assim, todo mundo é especial, caralho. Então assim, quando todo mundo é especial, ninguém é exatamente especial. Então você não é um superstar e ninguém é um superstar. Essa é a grande questão que as pessoas têm que ver. As pessoas são só pessoas. Elas, algumas fazem coisas com maior projeção, algumas fazem coisas com menor projeção, mas isso é irrelevante. O importante é você, de novo, se não puder ser feliz, e felicidade é um negócio muito difícil de definir, o importante é que você não esteja numa situação de sofrimento constante. E se você tiver, procure ajuda, que é muito importante. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, tem a opção de podcast, que dá para você ouvir no site, principalmente para esses áudios mais longos. Se você estiver no podcast, lá no YouTube eu estou fazendo no fundo do vídeo uma aquarelinha monocromática. E se você não quiser ver o vídeo com aquarela, no site tem a imagem final. Mas se inscreve no canal e curte o vídeo, compartilha, deixa nos comentários, fala suas experiências, que eu acho sempre legal ter esse contato com as pessoas. Obrigado aí pela atenção, pela paciência e até mais.